Olá, eu sou a Mabi e hoje a gente vai falar de um caso de desaparecimento que não tem solução há 68 anos. A gente vai para a cidade de Coatbridge, em North Lanarkshire, que fica na Escócia. Essa cidade ela fica aos arredores de Glasgow. Na época do acontecido, os moradores falaram que era uma cidade muito pacata, que era uma cidade que as pessoas confiavam tanto no trabalho da polícia, né, na proteção da polícia, que eles não tinham medo de dormir com as suas portas destrancadas. Moira Anderson era uma menina de 11 anos, filha do meio do casal Anderson, e que tinha sua irmã mais velha Janet e sua irmã mais nova Marjorie. Ela foi descrita pela família e pelos amigos como uma menina muito brilhante, uma menina que parecia uma moleca, gostava muito de brincar, gostava muito de nadar, era uma menina muito extrovertida, mas que não passava dos limites, ela não chegava a perturbar ninguém, perturbar nenhum adulto, mas era aquela menina também que gostava muito de estar perto e principalmente de ajudar os outros. No dia 23 de fevereiro de 1957, Moira estava na casa de sua avó e ela estava ajudando a avó porque a avó estava bastante doente. Um dos tios de Moira estava lá também cuidando da mãe dele e ele pediu para que a Moira saísse para comprar manteiga para ele conseguir fazer o jantar. Ele calculou que Moira conseguiria chegar nessa venda, que não era tão longe da casa da avó, e que ela compraria a manteiga e voltaria antes das 5 horas, que era o horário que fechava o estabelecimento. Em algumas fontes, quando eu estava pesquisando sobre o caso, falam que a Moira, ela iria se encontrar às 5 horas com os primos e iria para o cinema com os primos, só que eu só encontrei essa informação em uma das fontes, então eu não posso afirmar com muita certeza que era isso que ela tinha planejado para o dia. As horas foram passando, Moira não apareceu, mas quem apareceu para buscá-la foi o pai dela, né? O tio avisou que ela tinha saído há algumas horas e que ela não tinha voltado ainda, não sabia onde ela estava, pediu só para ela comprar manteiga. Ed Moira saiu ainda em busca dela por algumas casas na vizinhança. Ninguém tinha visto Moira, então ele decidiu que ele iria na polícia reportar o desaparecimento dela. Na mesma noite, a polícia se prontificou a fazer uma força-tarefa para procurar por Moira, né? Afinal, ela só tinha 11 anos, ela estava sozinha na rua. No meio de uma nevasca, a polícia se reúne com vizinhos e familiares para buscar a Moira pelas praças da cidade, sem sucesso. Uma testemunha depois apareceu na polícia afirmando que viu Moira no ponto de ônibus, pois ela morava de frente ao ponto de ônibus, e viu que Moira estava esperando o ônibus lá, mais ou menos no horário aproximado que ela deveria estar indo na loja, que nesse dia estava fechado por conta da nevasca. Ela comenta, né, que viu Moira derrubar alguma coisa no chão, ela procurava na neve freneticamente alguma coisa que ela tinha derrubado no chão. O ônibus chegou, ela subiu no ônibus. A polícia, ela acabou não investigando muito bem, negligenciou muito o caso da Moira, né? Achou que, de fato, Moira, ela só tinha saído de casa porque ela tinha brigado com a mãe ou algo do tipo. E eles acabaram que investigaram, mas não investigaram tanto a fundo. A polícia foi investigar essa linha de ônibus que a Moira tinha pego, que era da empresa Baxter's, mas eles acabaram não localizando o motorista que tinha feito a viagem no horário que Moira estava esperando, não localizaram a condutora que estava no ônibus também. E só mais à frente apareceu uma testemunha que viu Moira no ônibus e que ela era, inclusive, esposa de um policial. Cerca de 2 meses depois, em 18 de abril de 1957, um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da babá de seus filhos. Alexander Gatchar foi condenado a 18 meses de prisão, porém, com alguns meses ele pagou fiança e voltou para casa. Muitas pessoas falavam que Gatchar era muito mulherengo, que ele era muito inconveniente, mas os principais depoimentos e mais significativos vêm da sua filha, Sandra Brown. Sandra, em 1957, tinha mais ou menos 8 anos, e ela lembra de
ter tido uma infância muito boa com o pai, até o momento que ela percebeu que ele tinha comportamentos muito estranhos perto dos amigos dela. Ela ficava muito desconfortável com o jeito que o pai tratava as amigas dela. Ele era uma das poucas pessoas que tinha carro na cidade, então ele utilizava do carro como um atrativo para as crianças, levava as crianças para tomar sorvete, e que ela muitas vezes saía do carro para ir em busca do sorvete, de alguma coisa. Quando ela voltava, ela via que os amigos dela estavam muito desconfortáveis com o pai dela. Aos poucos, esses amigos dela começavam a se afastar ou diziam: "Ai, minha mãe não deixa mais eu brincar com você". A Sandra conta que depois que o pai foi preso, que ela nem sabia que o pai tinha sido preso, a mãe dela disse a ela que o pai tinha sofrido um acidente que precisava fazer um tratamento no hospital. Então, por isso, ele ficou por um bom tempo longe dela, mas que ele pagou fiança no mesmo ano de 1957, voltou para casa, ficou apenas algum tempo lá com ela, conviveu ainda algum tempo com ela, mas logo em seguida foi embora porque se casou com outra mulher. A Sandra passou anos sem ter contato com o pai, até que em 1992 a avó dela faleceu e eles se reencontraram no funeral da avó. Ela lembra que no funeral, quando ela estava junto com o pai, né, que não via há muito tempo, ele acabou comentando sobre a Moira, perguntou se ela lembrava do caso, ela disse que sim, e que falou que o pai dele, o avô da Sandra, nunca tinha perdoado ele pelo caso da Moira. E ele só jogou a informação assim, jogou a bomba. E ela não sabia mais o que fazer, então ela foi atrás do avô para saber o que tinha acontecido. A Sandra conta que ela só veio entender que o pai dela foi de fato preso depois de anos porque ele tinha abusado da babá deles, que tinha cerca ali de 12, 13 anos na época. Muitos anos depois que ela já estava adulta e que ela percebeu a gravidade do caso, do que tinha acontecido, e que aí que ela abriu os olhos e entendeu por que que ela achava tão estranho o comportamento do pai dela com os amigos. Na época que Moira desapareceu, Alexander Gartshaw, ele trabalhava como um motorista de ônibus na empresa Baxter's. Voltando para o ano de 1992, Sandra foi perguntar para o avô, né, por que que ele não tinha perdoado o filho sobre a questão da Moira Anderson. E o avô de Sandra confessou que tinha plena certeza que foi Gartshaw que matou a Moira naquela noite. Nesse ano, Sandra e o seu avô reviraram a casa do Alexander e ele diz que falou com a polícia, mas na verdade não se tem registros dessa conversa que ele teve com a polícia. Nesse mesmo ano de 92, Sandra foi até a polícia pedindo para reabrir o caso e ela conseguiu. Foi então que a polícia entrevistou Gartshaw, perguntou se lembrava daquela noite, o que tinha acontecido. Ele disse que sim, que lembrava de Moira, que ela de fato tinha entrado no ônibus naquela noite e que ela disse que ia comprar um presente para a mãe dela, um cartão de aniversário para a mãe dela. É importante salientar que as pessoas que trabalhavam com Gartshaw falavam que ele de fato era um homem muito mulherengo, era um homem que tinha comportamentos estranhos e que ele sempre estava com meninas muito jovens próximas a ele. Existe um documentário chamado Cutting Edge: The Disappearance of Moira Anderson, que é do ano de 2000, ele está disponível no YouTube. E a condutora que trabalhou com Gartshaw afirma que ele levava meninas, né, em idades muito jovens para entrar no ônibus, ficar conversando com ele lá, ele pagava alguns lanches para elas, tinham comportamentos inadequados. Sandra, obviamente, ela ficou muito inquieta com a história, ela lembrava muito da história da Moira Anderson, afinal foi uma história que marcou a cidade de Coatbridge, porque antes, como eu disse a vocês, era uma cidade que era muito pacata, que as pessoas dormiam até com as portas abertas, então depois, né, surgiu muita insegurança, surgiu muita insatisfação também da população com o caso da Moira, que eles simplesmente deixaram de lado, não investigaram muito bem. No documentário que eu citei para vocês, a irmã mais velha da Moira aparece, a Janet, e ela fala que, primeiro, ela se sente muito culpada em relação ao que aconteceu, né, com a irmã, porque ela acha que a irmã só foi ao centro da cidade para buscar
esse presente da mãe, porque ela pediu, ela disse, por favor, não esqueça o presente da nossa mãe, do aniversário da nossa mãe. Ela acha que motivou Moira a ter desaparecido, né, a ter jogado ela pro desaparecimento. E ela confessa que 2 anos depois, Gartshore tentou abusar dela também. Ela fala que ele fingiu um problema ali no carro, que o capô do carro estava aberto, e ele pediu ajuda para ela, entregou uma vareta que eu sinceramente não vou saber explicar para vocês, porque eu não entendo nada de mecânica de carro. Ele pediu para ela segurar e ele abaixou, né, próximo às pernas dela e começou a assediá-la. Então ela simplesmente jogou essa vareta e saiu correndo. Sandra continuou nessa pesquisa incessante para saber sobre o pai dela, para entender mais o que ele tinha feito, porque se ele de fato matou Moira, era um comportamento recorrente, né, para ela, né, até porque ela viu, porque ela estava sabendo que uns meses antes dele ser preso, ele tinha abusado sexualmente de sua babá, e ela descobriu que o Alexander também abusou de suas primas e tentou, de fato, ir mais a fundo em relação aos amigos da Sandra. A polícia, em 1992, tentou abrir esse caso, viu que tinha muitas partes faltando, muitas coisas faltando. Porém, a polícia continuou investigando e não tiveram mais respostas sobre a Moira, né? O que tinha acontecido com a Moira. Eles chegaram a pedir auxílio de um investigador psíquico, que no documentário tem o nome de William O'Connor, né? Tem também esse caso no livro da Sue Black, Todas as Faces da Morte, capítulo 7. E ela fala sobre esse psíquico, mas ela não dá o nome, porém, a gente tem o nome dele lá no documentário. E esse William O'Connor, ele começou a investigar e ele disse que sentiu vibrações muito diferentes em um lago que tinha ali na cidade. Ele disse que sentiu uma sensação de estrangulamento, né, próximo a esse lago. Ele trabalhou junto com a polícia, porém nada foi achado, a polícia investigou o lago e até que em 1993 o pai de Sandra, né, Alexander Gartshore, não foi indiciado sobre todas as acusações que a filha, né, colocou sobre ele. Sandra, óbvio, ela continuou pesquisando, ela continuou indo atrás, né? É um caso que até hoje ela batalha muito para ter respostas. Em 1999, um amigo de Gartshore, que também era um pedófilo condenado, escreveu uma confissão em seu leito de morte e ele afirmou que sim, Gartshore tinha admitido para ele que ele pegou a Moira naquele dia e que ele levou a Moira à força com clorofórmio, abusou sexualmente dela e deixou a Moira para morrer dentro do ônibus, morrer de frio. Porque lembram que estava tendo uma nevasca muito forte na cidade, então ele teria deixado a Moira ali para morrer de frio. Depois, ele tinha levado o corpo da Moira para um local chamado Terry Burn. Em 1999, o chefe da polícia de Coatbridge simplesmente rejeitou essa carta desse amigo pedófilo condenado do Gartshore. É interessante salientar que nesse documentário de 2000, o Alexander Gartshore participa e eu assistindo esse documentário, ele me pareceu uma pessoa que, sabe, não falava nada com nada. Ele parecia começar em um assunto e terminava em outro. Eu achei ele uma pessoa muito perdida. Ele já estava um senhor com bastante idade nessa época, porque em 1957 ele tinha cerca de 36 anos. Então, ele no documentário me pareceu não sei, me pareceu uma pessoa muito ou que estava tentando se safar, né, de qualquer acusação, ou que ele simplesmente não fazia muito uso das suas faculdades mentais, não parecia que ele estava bem. Ele acabou falecendo em 2006, eu não consegui encontrar do que ele faleceu, talvez ele tenha falecido de velhice, né, ele já estava com 85 anos. Em 2003, o Cold Case Unit reabriu o caso de Moira Anderson e tentar finalmente solucionar o caso. Quando Gartshore foi preso, surgiu um boato de que ele tinha comentado com os colegas de cela e um amigo dele, Sinclair Upton, que morreu mais ou menos ali na época
quando a Moira desapareceu, fez um favor para ele que ele nem sabe, fez um grande favor para ele que ele nem chegou a saber. Então a Sandra, ela, sabendo que o caso foi reaberto, ela foi atrás e pediu para que exumassem, né, o túmulo desse amigo, exumassem o túmulo de Sinclair Upton para saber se o corpo de Moira estava enterrado ali. Com o caso reaberto, 2 novas testemunhas apareceram. Uma mulher que afirmou que ela estava brincando com Moira em um dos parques e que Gartshore tinha aparecido, mostrado as partes íntimas para elas, né? E que ele tinha xingado muito a Moira no ano de 1956, né, um ano antes do desaparecimento dela. Segundo a testemunha, diz que viu um homem muito parecido com Gartshore num terminal de ônibus, arrastando a menina pelos braços, que parecia muito com a Moira. A polícia voltou a investigar vários trechos, né, de locais onde possivelmente Gartshore pudesse ter desovado o corpo de Moira. Eles investigaram um trecho do canal Monkland, por causa de uma denúncia de 1957, mas que foi recusada em 1957 porque era um canal muito comum, utilizado por homens, né, que passavam ali carregando sacos de carvão. Então, uma testemunha em 1957 viu um homem carregando um saco de carvão que parecia o Gartshore, porém, eles não acabaram investigando, como vocês sabem, que foi o caso da Moira. A linha de ônibus que o Gartshore dirigia na época passava muito perto, inclusive, desse canal. Em 2014, o escritório da coroa falou que se Gartshore não tivesse morrido, ele tinha sido, sim, indiciado pela morte de Moira Anderson por causa de todas essas evidências. Uma coisa que o próprio Alexander Gartshore chegou a comentar é que a Moira, ela era muito bonita para o seu próprio bem. Em 1998, Sandra Brown, filha do Alexander, ela publicou um livro chamado Where There Is Evil, ou em português seria Onde Há Mal, sobre o caso da Moira Anderson. Né? Com todo o dinheiro que ela arrecadou, ela criou a Fundação Moira Anderson, né? A Moira Anderson Foundation, e que ainda está ativo hoje, dando suporte a vítimas de abuso, né, e suporte a famílias de pessoas desaparecidas. As últimas notícias que se tem do caso são desse ano, de 2025. Em 7 de abril, o jornal escocês The Scottish Sun publicou que existe um avanço muito significativo no caso da Moira Anderson, e que um podcast que falou sobre o caso da Moira Anderson trouxe muita luz ao caso, muitas pessoas apareceram, né? Muitas novas testemunhas apareceram para dar pistas muito significativas, mas eles não deram mais informações até eu terminar a pesquisa e gravar esse vídeo. Casos de desaparecimento são casos que me pegam muito, porque eu fico pensando em como a família deve estar pensando, né? O que tá se passando no coração de uma mãe, de um pai que não para de procurar pelas filhas, né? A gente vê vários casos, por exemplo, como o da Madeleine McCann. Esse caso ainda está em aberto, como eu disse a vocês, é um caso que ainda vão ter atualizações. Quem sabe a gente tem finalmente respostas, quem tem a plena certeza de que foi o Alexander Gartshore que matou a Moira. E aí eu deixo para vocês comentarem aí embaixo no vídeo o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais casos, comenta aqui o caso que eu possa fazer. Não esquece do like, não esquece de compartilhar para sua turma de amigos, para quem gosta desse tipo de conteúdo. Vejo vocês depois. Isso mesmo, minha cozinhada.